Viver Eficiente, sejam bem-vindos a mais um programa. E vocês já sabem, quer mandar mensagem para a nossa equipe? É só entrar lá no perfil do nosso Instagram, @Viver Eficiente. Manda aquela mensagem no direct, que é um prazer interagir com vocês. E hoje nós vamos falar de trabalho voluntário, solidariedade e, claro, a proteção à infância. E para isso eu trouxe a superintendente do Lar Sírio, a Elaine Silva Bueno. Bueno Silva, confundi apenas. A ordem não importa, Kika, tá tudo certo. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Elaine, você quer começar a fazer a sua audiodescrição? Vamos lá, posso fazer sim. Então, para quem quiser me conhecer um pouco mais para além daquilo que está sendo visto na tela, eu tenho olhos castanhos, eu tenho pele branca, bronzeada, cabelos ondulados, castanhos também, tenho 1,70 m. É alta, gente. É um pouquinho, não tanto, né? Dava para ser mais, mas 1,70 m tá bom. Antes das férias eu tinha aproximadamente 60 quilos, viu, Kika? Depois das férias eu acredito que a gente pode colocar aí uns 3, 4, 5 quilos a mais. Né? E a gente vai tentando corrigir aí ao longo do ano. Perfeito. Elaine, obrigada pela sua audiodescrição. A gente sempre tenta valorizar todas as deficiências e a gente sabe que a gente ainda não tem a audiodescrição, então quando a pessoa se propõe a fazer a audiodescrição é sempre muito bem-vindo, justamente para que todos enxerguem. E para nós é um aprendizado, né? Sim. Porque é uma nova vivência. Exatamente. A gente não tem esse hábito, então quando recebemos essa proposta, a gente começa a pensar, opa, peraí, como é que eu sou mesmo? Exato. E a gente tem que começar a colocar isso na nossa rotina, na prática, para que isso bacana. Vire realmente uma rotina e fique uma coisa natural. Gente, nós estamos aprendendo também a fazer audiodescrição, então todas as dicas são sempre muito bem-vindas aqui para nossa galera do Viver Eficiente. Elaine, você é superintendente do Lar Sírio e agora em 2023 está completando apenas 100 anos de história. Uma longa e belíssima história. E como tudo começou? Então, lá em 1923, então, há 100 anos, um grupo de jovens que veio em situação de refúgio da Síria, que estava aqui no Brasil e tinha sido, na ocasião, muito bem acolhido, como não poderia deixar de ser, pela nossa pátria, né? Brasileira é outra conversa. E em retribuição a este acolhimento, porque eles conseguiram trazer suas famílias e se sediar de uma forma bastante sólida aqui no nosso país, eles tiveram, né, já uma visão na ocasião, olha, de um empreendedorismo social, né? Isso há 100 anos Há 100 anos. Bom, a gente precisa combinar que igual aos sírios, para fazer negócios não tem ninguém. Para empreender eles estão assim... Anos-luz na frente. Mas eles já tiveram esta visão de solidariedade mesmo, né? De fazer o bem àqueles que mais precisam. Eles, na ocasião, fundaram o Orfanato Sírio. Começaram com 5 órfãos, né, que eles quiseram acolher. E a coisa foi crescendo e cada vez acolhendo mais crianças nesse sentido da proteção à infância e à adolescência. Passaram por situações da guerra, enfim, na ocasião também tiveram que mudar o nome, porque na guerra, se você mantivesse um orfanato com o nome sírio, era algo complicadíssimo. Então, na época, eles transformaram o orfanato sírio em Orfanato São Jorge, que é o santo de devoção dos sírios, né? E a história foi se seguindo e sempre ampliando. Tivemos uma freira à frente da instituição por muito tempo. A instituição hoje e sempre esteve lá no Tatuapé. E ela, na época, há 100 anos, isso era mato, né? Tatuapé não era quase nenhum bairro, era a periferia. Da Zona Oeste de São Paulo. Era chácara, era formado por chácaras, era muito difícil o acesso. Então, como é que ela fazia para poder manter, né, a parte alimentar dessas crianças? Muita coisa se plantava lá, mas todo o restante dos insumos ela vinha buscar na cidade, vinha de charrete, colocava a garrucha na cinta e vinha de charrete buscar alimento para as crianças, até com o pessoal dos Matarazos, né, para poder levar esse alimento que era tão necessário para as crianças.
Daí de 5 para 100 crianças, de 100 para 200, deixou de ser orfanato, passou a ser abrigo. Na época do abrigo, o Larcírio acolhia aí uma média de 300 crianças e adolescentes. Nossa. E hoje, né, não mais no formato de orfanato nem de abrigo, hoje a gente atua como um centro de convivência no período anterior ou posterior à escola. Então, o Larcírio não é escola, é assistência social. Certo. E hoje nós atendemos 1.000 crianças. Fantástico. 1.000 crianças. E aquilo que a gente fala, a solidariedade, ela tem história. Fazer o bem para outras pessoas sem olhar a quem, isso vai crescendo, crescendo, e a gente tem 100 anos de história realmente fantástico, de acolhimento social, e realmente que vem de uma tragédia, e a gente vem mostrando exemplos que é possível sim fazer o bem. Sim. Que a gente pode propagar isso. E é interessante a gente poder abraçar as coisas que são benéficas para a sociedade, principalmente as crianças. E você ter, né, muito certo, seja você, assim como eu, que trabalho lá, contratada, né, como os demais trabalhadores sociais que estão lá. Somos hoje um corpo de 100 trabalhadores, mais ou menos aí uns 25 estagiários, então é muita gente empenhando o serviço. Exato. A favor dessas crianças e desses adolescentes. Nós temos aproximadamente 65 voluntários, nós vamos falar desse serviço voluntário que é importante também. Para quem queira conhecer um pouco mais, né, do que é se dispor voluntariamente desta forma, que eu falo que eles me comovem. A gente está lá trabalhando também com propósito, mas a gente é CLT, né? A gente tem horário, a gente tem salário, tem um compromisso, mas é um outro formato. Sim, a pessoa, sim, quando se dispõe a doar o seu tempo, trabalho e talento, é outra categoria, né? Então a gente fala um pouquinho sobre isso, porque é muito importante para uma instituição do terceiro setor esse trabalho voluntário. E aí a gente tem como uma premissa, como missão, o enfrentamento da desigualdade. Então, assim, o que o Larcírio faz? O Larcírio, como atividade principal, é assistência social. Certo. E a missão, enfrentar desigualdades e promover cidadania. E algo que a gente gosta muito de fazer lá enquanto equipe, tem sido uma prática usual, é estudar os verbos, né? Porque quando a gente coloca um verbo numa frase, verbo significa ação. Exato. E ação, ou você se compromete em fazer aquilo, ou então troca o verbo, né? Exatamente. E aí a gente foi fazendo esse estudo de todos os objetivos que são colocados nos projetos. Eu falo, tá, mas esse verbo quer dizer o quê? Pesquisa aí no oráculo. No oráculo. Né? E quando você fala em enfrentar as desigualdades, o que é enfrentar? Enfrentar é estar no fronte. Enfrentar é no fronte. Quando a gente fala de estar no fronte, a gente está falando de combate, de guerra, né? De guerra, literalmente estar assim, peito à frente. Eu falo, gente, não é lá atrás não, é linha de frente. Exato. Combatendo a desigualdade, que é imensa, né? As desigualdades são imensas. Sim. Então, infelizmente, enquanto eu conversava com algumas pessoas, né, que a gente tem um entorno muito próspero ali hoje no Tatuapé, na região onde está o Larcírio. E a gente conversa muito com as pessoas, com os moradores. Quando a gente explica o que é enfrentar, eu falo assim, olha, quantos pares de tênis tem seu filho? Eu falo para mais de 20? Mais de 20, normalmente um para cada cor de roupa, né? Exato. Então, às vezes eu tenho criança aqui que no frio vem de chinelinho. E a gente fala para a mãe, mas olha que frio que tá, por que você trouxe essa criança de chinelinho? Sabe o que é, professora? Elas muitas vezes nos chamam de professora. É que o pezinho dele cresce todo mês. E não dá para comprar um tênis todo mês. No chinelinho, mesmo que o dedinho passe um pouquinho, dá para usar. Eu falei, então, quando a gente fala em enfrentar as desigualdades, assim, você não precisa ter 25 pares de tênis e eu nenhum. Você pode ter 24 e eu posso ter um. A gente enfrentou isso juntos, né? A gente tem um plano global para a Agenda de 2023, em que dos objetivos
é reduzir a desigualdade. Então a gente enfrenta localmente para reduzir globalmente. Exato. Então, a gente ali, né, no Tatuapé, fazendo o nosso papel, cumprindo a nossa missão há 100 anos. É um polo pequeno diante desse de todo, mas é uma parte, né? E é de gotinha em gotinha que a gente vai construindo Exato. um mundo melhor, né, Kika? Você acha que se cada um fizesse a sua parte, olhasse aquela coisa que a gente sempre fala, a empatia, se Sim. colocar no lugar do outro, a gente teria realmente menos desigualdade. Eu sei que todo mundo tem a sua responsabilidade, a gente sabe disso. Todo mundo tem os seus desafios na vida. Eu aprendi com a Luciana Lema que a gente não fala dificuldade, a gente fala desafios. Desafios. Que traduzindo quer dizer problema. Né? Traduzindo, vai em frente. Então a gente sabe disso tudo, mas se a gente realmente conseguir ajudar o nosso próximo, a gente incentivar o próximo a crescer junto com a gente, isso que você falou, você não vai usar os 25 pares no longo. O seu filho também, o pezinho dele também vai crescer. É. E às vezes aquele sapato ali vai ficar largado. Então começa a compartilhar, começa a ver. Então quando a gente consegue realmente sentir um pouco mais a necessidade do próximo, a gente acaba vendo também que a gente precisa evoluir o nosso espírito como ser humano. Sim. E a solidariedade, eu acho que ela faz muito disso, né? E a gente vê de pessoas que vieram para o Brasil, gente, enfrentar uma guerra não é fácil. Não é fácil. A gente não sabe o que é isso, graças a Deus. E como eles chegaram aqui, né? Lógico, eu estou falando dos sírios porque é a realidade que a gente vive lá enquanto coletividade fundadora, mas muitas outras Sim, a gente nações, tem, exato. né? O Brasil é muito plural e que bom que somos assim tão diversos, né? Exato. Mas eles em especial, e aqui em São Paulo é um exemplo muito grande, eles iniciaram diversos e grandes negócios hoje muito bem estabelecidos. Então você pega, por exemplo, o H-Cor, o Clube Sírio, a Mão Branca, que cuida de idosos. Exato. Né? Então você tem várias instituições que se tornaram grandes potências e que começaram lá mais ou menos na mesma época, né? Com essa intenção benemérita, com essa intenção de fazer o bem. Exatamente. Né? Seja na saúde, seja com os idosos, seja com as crianças. Então as coisas vão na área social, porque o ser humano nada mais é do que isso, né? Um dentro de uma sociedade, e quando a gente voltar o olhar novamente, olha aqui, eu estou conversando com você, a gente está se olhando nos olhos. Exato. Né? E essa troca é muito importante. E como é difícil no dia a dia as pessoas terem esse espaço de se conectar desta forma. Hoje a conexão ela é totalmente virtual, o tempo todo, cabeça baixada para o celular, e você deixa de olhar para o outro. E muitas vezes quando você olha, você quer desviar, porque, opa, peraí, esse problema não é meu. Não vou carregar. Porque se eu olhar, ele se torna meu, né? E a gente precisa, de verdade, reconsiderar essa nossa humanidade, né? E voltar um pouco acho que ao mandamento maior, né? Que nos foi deixado, que é amai-vos uns aos outros. Eu acho que a gente precisa ser menos tecnológico e mais humanos. Mais humanos. Nós somos escravos da tecnologia, fato. Eu falo muito lá para os nossos trabalhadores, porque a instituição do terceiro setor, muitas pessoas perguntam o que é terceiro setor? Tem né? muitas pessoas que veem na dúvida. E aí então a gente explica de uma forma muito simples. Primeiro setor é o poder público, segundo setor são as empresas privadas, e o terceiro setor são as empresas privadas com serviço público. Né? Então, o Lar Sírio se enquadra, mas é um CNPJ, é uma instituição privada. Hoje dirigida pelos descendentes desses fundadores. Exatamente. São pessoas assim que nos apoiam demais, que nos dão realmente a direção, porque a gente quer levar esse legado para pelo menos mais 100 anos e mais 100 anos. A gente está usando até como slogan, né? Uhum. Neste ano que completamos o centenário, Lar Sírio 100 anos mais, que a gente não quer parar aqui. Não, a gente sabe que ainda tem muito a fazer, e a gente tem uma diretoria bastante incentivadora, que escuta, tem uma escuta muito ativa, que pondera. Quando a gente começa a viajar muito, eles puxam, né? Volta a realidade. Volta. E assim a importante. gente vai se unindo, dando as mãos literalmente e fazendo com que cresça sempre mais. E quando a gente fala crescimento, é quantidade
qualidade e complexidade. Exato, tudo Porque lindo. num mundo inclusivo, se a gente não fala das complexidades, a gente não inclui. Não. Né? Porque cada um é um diferente e a gente precisa não só aprender a conviver, eu digo sempre que a gente precisa celebrar a diferença, né? É uma celebração, tem que ser uma festa isso, todos os né? dias. Eu falo que nós somos iguais em nossas diferenças. É isso. Cada indivíduo tem o seu, aquela coisa, regido pela sua cultura, regido pelo seu conhecimento. Então a gente sabe que ninguém é igual a todo mundo. Cada qual tem um modo de pensar diferente, mas a gente tenta fazer o respeito prevaleça. É óbvio que, acima de tudo, eu acho que o respeito tem que prevalecer. Essa questão da solidariedade. E um ponto que eu acho importante que vocês fazem no Lar Sírio é que vocês também ensinam a pessoa a pescar. Sim, sim. Vocês incentivam a questão de ensinar as crianças a terem um futuro. Vocês também dão esse auxílio para os pais. Sim, sim. Vocês trabalham tudo isso nesse universo. A gente, quando recebe uma criança, que a gente tem que ter muito essa consciência de que a criança não vem sozinha, né? Vem com toda a família. Vem com toda a bagagem. Ela tem um contexto e ela vem de uma história, às vezes pequena, de 4 anos, mas é a história que ela tem. Exato. E você precisa abraçar isso tudo. Então, não adianta eu trabalhar esta criança se eu não entender que as necessidades dessa família, para ajudar essa família também a desenvolver uma autonomia, para que ela possa não precisar mais da assistência social. Né? Exatamente. Então, a assistência social, diferente da educação, ela é um direito, mas ela não é um direito universal. Ela não é para todos, como a educação hoje, seja qual for o perfil socioeconômico, você entra numa fila de inscrição para uma escola pública, você tem direito. Na assistência social, não. Ela é para todos que dela precisem. Nem todo mundo precisa. Né? Então, a gente tem que escolher quem é este que precisa. E muitas vezes essa família chega, e no nosso caso lá, 80% das famílias é monoparental, feminina, cor de pele preta, então residentes no extremo leste de São Paulo. Então, como é que a gente vai acolher essa mulher que às vezes nem tem coragem de te olhar nos olhos? Porque elas, apesar de nascermos todos dignos, ela não se sente digna, porque ela não te encara. Não consegue, né? A vida machucou tanto, tirou tanto, ela não consegue levantar os olhos. Então, quando ela faz esse movimento, pra gente é assim uma vitória, um ganho. Nossa, ela consegue levantar a cabeça, endireitar os ombros, né? Então, quais são os pequenos trabalhos? E ir para o enfrentamento, né? E ir para o enfrentamento, exatamente. Então, enquanto a gente está trabalhando a criança aqui, a gente vai trabalhando a família ali, para que as coisas também comecem a se encaixar, né? Lá, a instituição tem um espaço muito privilegiado, porque como há 100 anos era mato, né? Mas hoje se valorizou demais, a gente tem um quarteirão inteiro. Fantástico. Então, são 25 mil metros de espaço. Dentro desse espaço, nós temos 18 prédios, que nós chamamos de ambientes de aprendizagem. Então, eu tenho o prédio da musicalidade, o espaço do bem-estar, a casa da civilidade, eu tenho o ateliê de artes, eu tenho uma igreja, a gente que a gente fala é a casa de Deus, né? Não poderíamos aprender tudo isso e não aprender sobre espiritualidade, essa essência, né? Essa centelha divina que cada um carrega. Nós temos a casa brincante, né? Que é para resgatar esse direito da criança brincar, uma coisa tão simples e que muitas vezes é roubado da infância. E as crianças circulam de um prédio para outro, fazendo aí uma média de 3 atividades por dia. Então, quem conhece o Braga falou que já esteve Nosso diretor, lá, o Braga. já esteve lá nos visitando. Ela é uma vila antiga, acho que algumas imagens vão aparecer aí. Sim, também. Estão colocando os vídeos. Está, né? É como se fosse uma vila, cada prédio de uma cor, um azul, outro amarelo, outro laranja. Então isso vai dando aquela sensação, sabe, da rua que a gente tinha para brincar? E que a gente ia para a rua e brincava à vontade, esse espaço de convivência, onde a gente resolvia os nossos problemas e as nossas diferenças. Exato. Né? A gente muitas vezes nem ia correr contar para a mãe, porque senão a mãe não deixava voltar, então a gente se virava ali, a gente criava as nossas regras de convivência.
Então, tudo isso mediado por educadores sociais, Que é importante. que vão fazendo esse trabalho, né, para que a criança desenvolva habilidades. Dentre as habilidades que a gente procura desenvolver, são as habilidades necessárias para gerar uma cultura empreendedora, já desde pequenininho. Então, o pequenininho que chega lá com 4 anos, já vai ter uma série de vivências para desenvolver essas habilidades. Então, por exemplo, o que o empreendedor precisa, né, para empreender? Ele precisa primeiro ter autoconhecimento. E a gente fala do autoconhecimento, como a gente fez esse exercício agora, tanto físico, né? Exato. Como eu sou, deixa eu me descrever. Reconhecer os próprios sentimentos. Porque às vezes ele está com raiva, mas ele não sabe que aquilo que ele está sentindo é raiva. E aí ele vai e começa a brigar, e começa a bater. Quando ele reconhece, ele fala, bom, estou com raiva, mas eu entendo que se eu for ali para o meu espaço isolado, respirar um pouquinho, eu me acalmo, porque a raiva passa dessa forma. Tudo que a gente faz de cabeça quente, a gente acaba descontando de forma errada. Então, reconhecer os sentimentos. Então, tudo isso faz parte de um autoconhecimento, porque o empreendedor, ele precisa se conhecer. Precisa. Ele precisa entender quem é ele, para ele também entender o propósito dele no mundo. Todo empreendedor precisa saber de propósitos. Se você empreender em algo que não é teu, acabou, teu negócio não vai dar certo, né? O autoconhecimento gera autoconfiança. Você tendo autoconfiança, você tem iniciativa, que é uma outra habilidade para empreender. Exatamente. Você tendo iniciativa e coragem, né, curiosidade, que são habilidades bem atreladas, você também começa aí, de uma forma paralela, a aprender a planejar. Se o empreendedor não souber planejar, o negócio não vinga, vai pra frente, né? Então, é a iniciativa ponderada com planejamento. Você precisa ter a criatividade, mas entender também que a colaboração, o colaborar, o laborar juntos, é o que faz o teu negócio realmente prosperar e crescer. Né? A resiliência. Então, são diversas habilidades que nesses ambientes de aprendizagem você vai desenvolvendo na criança, que ela não está nem percebendo. Mas está aprendendo. Ela está ali na brincadeira, mas isso está sendo desenvolvido nela, né? E de alguma forma também eles multiplicam muito isso em casa. Além das oficinas e das palestras que a gente faz mensalmente com essas famílias, que eles interagem muito, essa criança também é este ser responsável, né, de multiplicar em casa aquilo que ele aprende. E as famílias aprendem muito, elas nos contam. Isso que eu acho fantástico. Ele chegou em casa ensinando que é assim, né? E a gente também vai para algumas atividades práticas empreendedoras. Então, cada turminha, que eles são divididos por idade, tem lá um produto que é o produto do ano que eles vão desenvolver. Seja plantio de temperos, por exemplo, então eles vão cultivando esses temperinhos. Seja brinquedos com objetos recicláveis, eles vão construindo esses brinquedos. Papelaria reciclável. Então, cada turma tem a sua atividade para criar e no final do ano a gente faz a feira do empreendedor. Né? Então, os pequenininhos têm lá suas mesas onde eles expõem, a gente faz a compra, tudo que eles arrecadam na feira, este valor é revertido para eles mesmos, ou em forma de um passeio, ou em forma de livros, né? E a gente começa lá com os pequenininhos de 4 anos até 14, e depois dos 14, a gente vai para um outro programa, que é o programa aí de profissionalização. A gente trabalha a formação técnica. O jovem aprendiz. É parecido com o jovem aprendiz. A gente tem grandes parceiros lá, Kika, como o Sebrae, né, que nos dá aí uma grande lição de empreendedorismo. O Senac, o Senai, ESPRO. Então, são fortes parceiros que ministram esta formação técnica mediante um plano de desenvolvimento individual que a gente faz com cada criança. Eles fazem 18 anos, a gente continua chamando de criança. Mas a família vem junto para a gente planejar. Tá, quais serão os cursos, como é que isso vai acontecer neste ano da tua vida, você tem que conciliar isso com a escola, com o trabalho, como é que é? E aí a gente monta o plano individual, faz a formação técnica e aí num terceiro passo, este jovem passa a ter uma mentoria. Então a gente traz empresários que vão ser assim os padrinhos, né? De uma inclusão no mercado de trabalho. A gente quer fazer esse movimento de inclusão produtiva tanto com os jovens quanto com as famílias. As famílias também têm oportunidade
de acessarem esse programa de formação profissionalizante. E é muito importante você dar essa oportunidade da inclusão produtiva e da geração de renda. Isso dá dignidade. Isso dá dignidade, né? Eu não posso ficar... Lógico que numa emergência a gente vai entregar uma cesta básica, porque a pessoa precisa estar, no mínimo, sem fome. A fome realmente atrapalha muita coisa, o raciocínio fica... Para você poder sair de casa com um pouco de ânimo, né? Então, assim, quando há necessidade, a gente faz... O corpo precisa disso. Precisa. Mas depois disso, realmente você dá o poder, né? Dar esse empoderamento da pessoa, como você falou, pescar. Exato. Elaine, falar de 100 anos de história, no nosso tempo de programa, infelizmente, é aquela coisa. A gente sempre fica, gente, precisamos conhecer mais e assim por diante. Primeiro, eu quero agradecer a sua disponibilidade de vir aqui falar com o nosso público, de vir até o nosso estúdio falar com o Viver Eficiente. Então, eu gostaria que você deixasse para os nossos telespectadores como que a pessoa pode entrar em contato para conhecer o Lar Sírio e também se informar um pouco mais sobre o trabalho de voluntário. Tá bom. Então, eu vou fazer um convite a você que estejam nas nossas redes sociais, né? Principalmente aí no Instagram, @LarSírio. Se quiser conhecer um pouquinho mais, acesse o nosso site www.larsirio.org.br e fica aqui também o convite para você que gostaria, já pensou em voluntariar, né? A gente tem espaço para esta doação de talento, de trabalho, de tempo principalmente, né? Exato. Em diversas áreas, cada um com a sua disponibilidade, habilidade, com aquilo que tem para dar, né? Exato. Isso é sempre muito bem-vindo e muito necessário para compor todo esse espaço. Antes de mais nada, eu quero agradecer você, quero parabenizar o trabalho de vocês, que é realmente fantástico e essencial para a nossa sociedade. 100 anos, vocês não iam chegar realmente se não tivesse todo esse amor, dedicação e se não tivesse uma equipe realmente que vem continuando e fazer com que esse legado realmente vá mais longe do que isso. Uma seriedade de trabalho, Sim. né? Porque às vezes as pessoas querem fazer doações e ficam preocupadas em doar. Aonde vai doar? Porque não sabe qual vai ser o uso, né, do recurso financeiro que está sendo aportado. Então isso demonstra seriedade, transparência, né? Exato. E volte mais vezes aqui no nosso programa. O prazer foi todo meu. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, viu? a gente que agradece. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da edição de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima semana. Até mais!